Fala, quinto ano, tudo bom? Aqui é a tia Bia e hoje é dia de aula de geografia. Turma, estamos falando nos nossos encontros, nas nossas aulas de geografia, sobre a população brasileira, sobre os dados que o IBGE nos mostra sobre a população brasileira, a distribuição de renda, o número populacional de cada região, que o Brasil é um país muito grande em extensão territorial, e também aprendemos como é feita essa distribuição, tanto populacional no território brasileiro, quanto dos recursos. E nós aprendemos e vimos como o Brasil sofre com a desigualdade, com a falta de oportunidade de emprego, de estudo e toda a consequência que isso causa na vida da população brasileira. Na última aula falamos sobre isso, a gente analisou alguns dados que o IBGE nos mostrou e hoje vamos continuar. Mais desigualdade, vamos ver agora a desigualdade acontecendo com uma outra população aqui do nosso país. Você já está com a sua apostila, você pode acompanhar na sua apostila todo o conteúdo que a tia vai estar mostrando para vocês aqui na videoaula. A tia vai estar fazendo a leitura do conteúdo que vai da página 93 a 96 da nossa apostila de geografia. Então você pode pegar a sua apostila, acompanhar com a tia, prestar atenção na leitura que a tia vai fazer, a explicação que a tia vai falar, tá bom? Então vamos lá. Você certamente percebeu que há uma grande desigualdade de renda entre os brasileiros. Mais da metade da população vive com menos de 2 salários mínimos. Essa desigualdade fica ainda mais evidente quando consideramos, a partir de dados coletados pelo IBGE, que há menos oportunidades de educação, saúde e trabalho. São ainda menores para os povos indígenas e afrodescendentes. A história da nossa colonização, com a imposição da cultura e dos valores europeus, provocou a desigualdade no atendimento às culturas dos demais grupos, já que para os colonizadores, índio era selvagem e africano era escravo. Essa visão permanece ainda nos dias de hoje, trazendo para esses cidadãos consequências que vão desde a questão do reconhecimento, constituem mais da metade da população, até o preconceito diário. O censo de 2010 revelou que a população indígena é composta de 896.917 indivíduos em todo o país. Essa população caracteriza-se por altas taxas de natalidade e de mortalidade. As proporções de indivíduos de 0 a 14 anos de idade correspondem a 36,2% e de 15 a 64 anos a 58,2%. A maior parte deles vivem em terras indígenas, 57,7%. Predominantemente em áreas rurais, 6,8%. Muitos vivem em áreas urbanas, onde mantêm suas práticas tradicionais. Em São Paulo, por exemplo, existe a aldeia Guarani em Parelheiros. Galera, bom, vamos lá. Pensa aqui com a tia. A gente tem abordado diversas áreas de desigualdade do nosso país. E isso vai de região para região. Aprendemos que em determinadas regiões do nosso país existe mais desigualdade, menos oportunidades para a população, onde as crianças elas deixam de estudar porque elas precisam trabalhar. E outras que já existem mais ofertas de emprego. A gente acompanhou isso tudo baseado nos dados que o IBGE nos apresenta. Tudo isso é baseado nos dados que o IBGE nos apresenta, com as coletas de dados, os censos que ele faz, e a gente consegue ter acesso a essas informações. Hoje, a gente está falando de 2 grupos específicos que sofrem ainda mais com essa desigualdade. E não só com a desigualdade, mas também com o preconceito diário que acontece, que eles enfrentam. E isso não é de agora. Isso acontece desde a nossa colonização. A gente aprende, sobre essa colonização na nossa disciplina de história. Por isso que eu falo que a história e a geografia elas estão sempre interligadas, andam lado a lado. Vocês
já aprenderam, ainda vão aprender mais ainda com a tia, todo esse processo da colonização. Quando o povo europeu chegou aqui em terras brasileiras, ele via o povo indígena como selvagem e tinha o africano como o povo escravo, escravizado. E isso é um preconceito que vem até hoje. Eles enfrentam esse preconceito. E acarreta também a desigualdade em diversas outras áreas da vida deles, como a falta de oferta à educação, a trabalho. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois povos e o que eles enfrentam. Por isso que o título da aula de hoje é Mais Desigualdade, porque além da desigualdade que a gente já aprendeu sobre o povo brasileiro, existem esses dois grupos aqui do nosso país que enfrentam essas dificuldades. Beleza, galera? Vamos continuar então a tia. A taxa de alfabetização da população indígena, 76,7%, é menor do que a da população não indígena, 91,3%. Quanto às moradias, somente 12,6% ainda são ocas ou malocas. Hoje, predominam casas com 60,3% de rede de abastecimento de água nas áreas urbanas e 65,7% de fossas rudimentares de esgoto nas áreas rurais. As terras indígenas estão definidas na Constituição de 1988. São as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários para o seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Na prática, a demarcação dessas áreas permite a maior proteção aos direitos dos indígenas. Galera, a gente tem que lembrar que o povo indígena ele tem a sua cultura, eles têm os seus costumes, as suas tradições, e isso vem sendo preservado também. É uma luta em busca dessa preservação. E aqui a gente consegue observar nesse mapa a situação legal das terras indígenas do Brasil. Nós temos aqui os lugares onde as áreas indígenas estão demarcadas. A gente pode observar que essas áreas elas estão mais presentes na região norte do nosso país. Já a população afrodescendente, apesar de hoje ser predominante no país, 51,7%, é a mais atingida pela desigualdade social. Os dados do IBGE apontam a violência contra a mulher, jovens e crianças, bem como a marginalidade, entre outras coisas, como alguns dos maiores indicativos dessa desigualdade. Comparando dados relacionados à renda, educação e saúde, o IDH, de 2013, a diferença também se mostra evidente. A renda média real dos brancos é de R$ 2.396,74, enquanto as dos afrodescendentes é de R$ 1.374,79. O acesso dos afrodescendentes à educação também é mais restrito. Observe o gráfico, galera. Aqui a gente tem o gráfico mostrando um pouco desse acesso à educação. Aqui, nesse gráfico, a gente consegue ver a distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade por nível de ensino frequentado, segundo cor e raça aqui no Brasil, galera. Então, a gente consegue ver, ó, verdinho, ensino fundamental, o amarelinho é o ensino médio, o azulzinho, outras formas de estudo e em vermelho, o nível superior. Olha só a comparação da população branca com a população preta ou parda. A gente consegue ver, então, como acontece essa distribuição e também toda essa desigualdade, né, galera? E além do acesso à educação, a gente tem também o acesso à saúde, que não é diferente. Considerando 12 meses, o atendimento a consultas feito à população branca é de 75%, enquanto a média de atendimento aos afrodescendentes é de 60%. Galera, tudo isso que a tia está mostrando para vocês, tudo isso que a nossa apostila aborda e traz como nosso conteúdo, é muito importante para a gente conhecer a realidade do país onde a gente vive, né, galera? É um país de muitas raças, muitas culturas, e a desigualdade está embutida em todas elas. E hoje estamos conhecendo duas raças e dois povos que sofrem muito com essa desigualdade, com essa distribuição desigual
das oportunidades e do acesso a diversos benefícios, né? E aqui, através do IBGE, que trabalha muito com os gráficos, vocês estão percebendo que a Tia está sempre mostrando gráficos com esses dados, porque os gráficos, eles, sim, a gente consegue visualizar os dados melhor do que numa leitura. Diferentemente dos indígenas, a maioria da população negra e parda está integrada ao restante da população. Porém, parte dos afrodescendentes vivem nos quilombos, lugares em que conservam seus costumes, como a religiosidade, língua e demais traços culturais. Quando a gente fala de povos indígenas, a gente consegue imediatamente visualizar o povo indígena vivendo nas suas terras, vivendo em comunidade, nas aldeias. E quando a gente fala dos povos afrodescendentes, a gente já visualiza eles integrados no restante da população, vivendo com os costumes gerais de todos, mas a gente tem também que ressaltar que o povo afrodescendente também tem os seus costumes, sua religião própria, que eles trazem das raízes africanas. E existe um lugar, existem os quilombos, e neste lugar é onde acontece, né, essa reunião, onde eles podem viver vivendo a sua cultura, com seus traços, linguagens, religião, porque eles vêm da raiz africana e eles preservam esses costumes, a origem africana, né, galera? Os afrodescendentes não têm direitos resguardados sobre essas terras, somente nos casos em que há titulação das propriedades. Observe no mapa as áreas quilombolas atuais, bem como sua situação legal. Aqui, mais um gráfico que a gente pode observar. Em vermelhinho, terras quilombolas tituladas, né? Elas são reconhecidas como essas habitações dos povos afrodescendentes, dos quilombos. E também em azulzinho a gente tem as terras quilombolas em processo. Está acontecendo todo esse processo de titulação. Com o objetivo de diminuir as desigualdades, sobretudo para esses dois grupos historicamente comprometidos pela falta de assistência, foram criadas políticas públicas que buscam garantir seus direitos como cidadãos. A situação dos indígenas mereceu um capítulo inteiro na Constituição Federal de 88, e ali estão prescritos os seus direitos básicos. Já os afrodescendentes vêm lutando e obtiveram em 2010 conquistas importantes como o Estatuto da Igualdade Racial, que propõe, além de crime de racismo, 20% de cotas para negros no atendimento de serviços públicos, federal e leis de cota no ensino superior. Turma, a desigualdade está muito presente no nosso país. Hoje a gente aprendeu uma desigualdade bem específica, em grupos bem específicos aqui do nosso país. E essa luta ela vai continuar. A gente tem que lutar contra todos os tipos de desigualdade, sobretudo desses dois povos que fazem parte da história do nosso país. Um povo muito rico de cultura, que merece o seu espaço, merece buscar os seus direitos, né? Já estamos aprendendo aqui que algumas conquistas, algumas políticas públicas vêm sendo criadas para garantir esses direitos e essa luta não pode parar. Turma, vocês estão com a apostila agora, fica mais fácil acompanhar as videoaulas. A tia vai esperar vocês no Meet para a gente conversar mais sobre isso e para fazermos as nossas atividades juntos, beleza? Então, um beijo e até já!